Eu não sei se há participação efetiva do Siga na escolha. Eu não sei se há uma reunião entre os donos e o Braques e o Vitor para decidir, e o Sérgio Coelho, para decidirem. Eu não sei. Eu só entendo que há uma necessidade de primeiro você identificar, bom, o que a gente precisa corrigir? Precisa compactar o time. O treinador que vem trabalha com um time mais compactado, vai deixar o time menos exposto. Então eu não sei. Porque não adianta também escolher, joga o nome aí, quem vier é isso mesmo, e aí se vira. Não é assim que funciona. Então eu não sei se o Caixinha pode, nenhum treinador, ou pouquíssimos, sobrevive à falta de resultados. Mas se estiver jogando bem, não adianta, se jogar bem e perder, vai embora. Então não é o Cuca, é qualquer outro, sem resultados ninguém se segura. Agora, quando você não tem resultado, você não tem desempenho e as coletivas são trágicas, junta tudo isso, é um suco de demissão. Agora, quem vai chegar, eu não sei. Há um movimento de Sampaoli feito pela torcida. Mas o clube vai atender a torcida? E outra, atender a torcida basta? Não sei também. Não ganho para pensar nisso. Agora, se eu estou no Atlético e tomo decisão, eu chamaria os caras para fazer uma análise. Bom, o que o nosso perfil de elenco é esse? Nós temos que trabalhar isso com o treinador que vem. O treinador que vem gosta de pontas que joga o Cusqueno da vida. Tem hoje, você tem o Biel que joga aberto, né? Você tem o Coelho que pode jogar aberto. Então, é o suficiente? Centroavante de área, tem? Tem, jovem, mas tem, que o Cuca não gostava e não acreditava. Tem zagueiro rápido? Tem. Tem volante? Não tem. Volante não tem. O volante que pega a bola, então, o Alexandre pode fazer? Até pode, ali ao lado do Alan Franco. Mas se o treinador chegava, não, isso pra mim não serve também, né? Então, tem que analisar com cuidado, pô. HG, mais do que pra mim, o perfil, não vou falar de nome, vou falar o perfil. Mais do que chegar num técnico agora que tenha as suas ideias, ele tem que fazer um rápido diagnóstico das características que o elenco do Atlético tem e tentar montar um sistema de jogo, mesmo que vá um pouco contrário à sua ideia, para que consiga deixar esse time... O Atlético precisa de organização e mais competitividade. Eu acho que até independente, não adianta um técnico chegar aqui agora também, e se as ideias dele forem contrárias às características que o Atlético tem no grupo. Então, vai precisar de um rápido diagnóstico, porque o Atlético vai ter pouco tempo, vai usar com certeza essa data FIFA, e aí a gente tem que também ter preocupação com as expectativas, né? Ele não vai conseguir resolver problemas de tantos meses nesse time. E daqui a pouco você fala, porque eu preciso agora. Uma coisa que faltou ao trabalho do Cuca foi energia. Aí, 47 jogos, 22 vitórias, 13 empates, 2 derrotas, né? 12 derrotas, 56% de aproveitamento. Mas eu acho que um dos pontos que mais me chamaram a atenção nessa passagem do Cuca foram as coisas que saíram da boca dele. Também. E poucas coisas que saíram da cabeça dele. Então faltaram ideias dentro de campo e passaram, saindo da boca dele, muita coisa que depois contra ele. Então, mas me incomodou muito o campo dele. O campo do time do Atlético era muito ruim, principalmente se você pegar, vamos lá, os últimos 14 jogos. Se você pegar os últimos 14 jogos do Atlético, é algo assustador. Só quando você vira para os 6 últimos jogos na Arena MRV. 4 derrotas, entre elas uma para o Bucaramanga e uma para o Grêmio. Então, assim, é muito ruim. Hoje a gente estava discutindo, antes da rádio começar, qual tinha sido a pior passagem do Cuca. Se era de 2022 ou se era a agora, de 2025. De verdade que eu penso que venha a ser a de 2025. Porque eu estou há um turno inteiro reclamando do baixo desempenho do campo. O baixo desempenho do jogo do Atlético no campo. Então tem muito do trabalho do Cuca, ou do não trabalho do Cuca. O Valu lembrou muito bem, a penúltima passagem, né, foi em 2022. 21 jogos, que é o 7-7-7, né? 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Mas você via lapsos naquele time. Um exemplo, o jogo da Libertadores do Atlético, que o Atlético faz 2-0 no Palmeiras, nas quartas de final. Foi quartas de final mesmo, né, gente? Quartas de final de 2022, o Atlético faz 2-0 no Palmeiras, jogando muito bem.
E aí ele toma 2 gols em bola parada, com a ajuda muito do Scarpa. Scarpa e Murilo mataram o Atlético naquele jogo, aí acontece o empate de 2-2, mas ali era a chegada do Cuca para dar um up no Atlético e o Atlético tentar melhorar dentro da própria Libertadores. Mas o campo dele, então, por isso que eu penso, o ano de 2025 do Cuca é pior. É pior por causa... Breno, é por causa que eu tô falando assim... Não, cara, é porque o conjunto da obra eu não consegui tirar um... Não, mas é pior porque ele montou esse time em 2022, ele chegou e pegou o time do Turco com o carro andando, foi totalmente diferente. Então, assim, você pegar um ano inteiro, quase 9 meses... pior, velho. Então, olha só, Ti, quase 9 meses... Mas são quase 9 meses, é claro que os números são piores, se você pegar friamente os números. Não, pensei os números, pensei assim... Mas... Naquele time, você conseguia tirar bons jogos. Esse eu não consigo tirar bons jogos. O de 22 é o Tinho. Nos jogos, cara, que é muito pouco. 777 é muito pouco. 21 jogos é pouco, mas ainda assim, mas cara, agora você tem 47. Você tem 47 e cada vez que a gente vinha aqui debater, a gente falava do trabalho do Cuca. Eu acho que foram, assim, há muito tempo que a gente não pegava... Menos o Breno, não falava nada. Que a gente, não é nem pegar no pé, que a gente não reclamava tanto do trabalho de um treinador. Por quê? Porque antes, quando a gente começava a reclamar de um treinador, ele era demitido. A gente pegou muito no pé do Diniz, ele nem virou o mês de fevereiro. A gente acabou. Mas a gente pegou em função do ano passado. Eu tô dando exemplos. Eu tô dando pequenos exemplos. O Turco, quando a gente começava... gente, o trabalho do Turco, demitido. O Cuca, ele teve várias janelas para deixar o Atlético. Ele teve várias janelas, gente. Era perceptível que o trabalho dele, ele não conseguia tirar ou fazer o melhor para cada um daqueles atletas. O desempenho dos atletas do Atlético caíram. Eu não posso chegar aqui e olhar para uma defesa que tem o Júnior Alonso. Cara, ele é um zagueiro respeitado, que tem uma história no Atlético, ganhou aqui, é da seleção paraguaia. Eu achar que hoje ele é um lixo. Eu não posso olhar para o Arana, um cara que tem a história que ele tem, e hoje eu olhar para ele e achar ele um lixo. Eu não posso olhar para o Alan Franco, que tem uma história na seleção equatoriana, e a gente vê capacidade, talento nesse jogador, e hoje eu olhar e achar um lixo. Eu não posso olhar para o ataque do Atlético com o Queijo, com o Rony, com o Dudu, com o Júnior Santos, com o Hulk, e achar que eles são um lixo. Não! O treinador tem que ter uma resposta, tem que dar uma resposta, e tem que fazer esses caras jogar minimamente. E esses caras, para mim, em alguns jogos, conseguiram aliviar muito a questão do Atlético não ter um time funcionando dentro de campo. A gente lembra aí, voltando, quando o Rubens ainda estava aqui, algumas partidas que o Rubens foi o nosso destaque aqui no programa, fazendo gols, criando jogadas, dando assistência. Quando a gente pega aquele Atlético 2, Palmeiras 3, que o Hulk, né, o Hulk se nega a perder aquele jogo por 3-0, que era um placar que não era exagero naquele jogo ou mais, né? Então são jogos. É uma derrota que você pensa assim, né? Quem não assistiu o jogo, de repente, foi um jogão, né? O Atlético reagiu. Não teve isso naquele jogo. E tudo bem, né? O Palmeiras é superior ao Atlético, mas eu tô falando de competitividade. Né? O próprio Coelho. Quantas vezes a gente falou aqui num determinado momento da temporada? O Coelho vem se destacando. Só que também eu acho que chegou no teto, sabe? Esses caras não conseguem mais no individual. Da bagunça que se tornou o Atlético dentro de campo. Eu acho que esse time hoje, lógico, os jogadores precisam de ser cobrados, ninguém se nega a isso, mas o que eles mais precisam é de um mínimo de organização, é de um plano. Alguém que diga assim, quando a gente atacar, vamos atacar dessa maneira. Quando a gente se defender, vamos nos defender assim, para criar um mínimo padrão, principalmente pensando no Campeonato Brasileiro. A situação do Atlético é bem preocupante. Eu senti falta do Cuca dessa vez. Eu não vi ele tendo uma certeza de algumas situações do trabalho dele. Porque, por exemplo, em 2021, quando ele assumiu, todo mundo se lembra daquela derrota pro Cruzeiro, né, no Mineirão por 1-0, e aí, de repente, ele vira e fala assim, gente, chega, me dá 10 dias.
Em 10 dias ele arrumou um time e aí ele foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, ele ajeitou o time. Em 2022, a mesma coisa. Ele foi pressionado, eu estava lá na coletiva, lá em Florianópolis, perdeu para o Avaí, que era lanterna da competição por 1-0, ele deu um tapa na mesa e falou, eu vou mexer o doce, agora a coisa vai acontecer. E o Atlético reagiu ali no final, né, e terminou ali, se eu não me engano, no G8, né? Sétimo, né? G8, e aí conseguiu a vaga na Libertadores, ele conseguiu o objetivo que era esse. Isso. Dessa vez, a convicção do Cuca, em alguns momentos, primeiro Fausto Vera serve? Não serve. Não serve. Não serve. O Ivan Roman, serve? Não serve. Aí um dia o cara é titular, outro dia não é relacionado. E foi João assim. Marcelo. João Marcelo, Patrick. Então, quer dizer, o próprio grupo fica sem entender, o torcedor fica sem entender, faltou um pouco dessa convicção. Isso eu acho que ele se perdeu. E quando ele vira e fala, tem 8 meses, eu não consegui até hoje o time titular. Então tá aí Massa Atleticana, o HG, junto com os amigos aí dos donos da bola, trouxeram aí nesta tarde as principais notícias do Galo, falando sobre treinador, né? Como foi aí essa passagem do técnico Cuca, o treinador com 56% de aproveitamento durante 47 partidas que o treinador comandou nesta temporada, com apenas 22 vitórias. Então, como disse aí, foi um período que ele esteve à frente do Galo muito fraco, né? Desta vez. O Galo não conseguia desenvolver uma boa sequência de jogos. Vencia um jogo ou outro, mas você não tinha aquela esperança de que tudo poderia encaixar de uma maneira correta. E acaba aí com o treinador não aguentando a pressão após a derrota para o rival dentro de casa na Copa do Brasil, podendo causar aí a eliminação do Galo na competição.